aqui no Brasil, nós popularmente comemoramos o Dia dos Namorados. E quem aqui é namorado, levante a mão aí para eu ter uma ideia. Tudo bem, né? Minha namorada já vamos, na verdade, para 20 anos de namoro, praticamente, né? 2 filhinhos, o Davi e o Lucas. E diga-se de passagem que realmente foi uma alegria e é uma alegria até o presente momento vivermos essa paixão, essa alegria, esse amor. Pois assim Deus criou, né? E quando a gente fala de relacionamento, a gente não pode esquecer que o relacionamento foi instituído lá no Éden, quando Deus então criou o Adão e depois, posteriormente, criou a Eva. E quando ele juntou Adão e Eva, ele simplesmente disse assim: olha, a partir de agora vocês são casados. E aí o que Deus juntou não separa o homem. E vocês viverão agora para algumas finalidades. Vocês terão as suas atividades, terão os seus momentos realmente de alegria, terão seus momentos de prazer, mas vocês irão desfrutar a companhia um do outro. Então, o fato de nós termos hoje o casamento é algo que foi instituído lá no Éden. Talvez aqui tenhamos um ou outro que ainda não seja casado, mas foi feita uma pesquisa e essa pesquisa nos mostra que o coração de todas as pessoas, sejam homens, sejam mulheres, todas as pessoas do planeta Terra, não importa, porque agora existe muito a questão da batalha do gênero, se sou isso, se não sou aquilo, e aí então foi feita então uma pesquisa com todas essas pessoas. E sabe o que aconteceu nessa pesquisa? Todas as pessoas desejam um dia casar. Todas as pessoas. Sejam homens, sejam mulheres, sejam os homossexuais. Qualquer pessoa, qualquer gênero tem no seu coração esse desejo. Agora, quem colocou no coração do homem e da mulher esse desejo? A pessoa que criou. A pessoa que realmente arquitetou, projetou. Assim como nós temos no coração esse desejo de nos unirmos a alguém, e aí a gente vai perceber que lá na Idade Média, eles fizeram muitas coisas terríveis. E uma das coisas que eles mais fizeram foi realmente desvirtuar o conceito bíblico dessa questão do relacionamento entre homem e mulher. E uma das desvirtuações que eles criaram para justificar o celibato, justificar o fato do padre ser padre sem poder se casar, e a freira ser freira sem poder se casar. Então eles criaram uma ideia, e criaram a ideia que também o sexo é uma coisa suja, que não deve ser falado, que não deve ser comentado. E se eu perguntasse agora, e não é o tema da nossa palestra dessa manhã, do nosso sermão, mas se eu perguntasse aqui, quantos de vocês tiveram a oportunidade de sentar na sala com os pais para falar sobre sexualidade? Talvez um ou outro levantasse a mão, a grande maioria não. Porque ainda é um assunto de tabu dentro da igreja, dentro de casa, da nossa sociedade. E onde Satanás mais trabalha nos relacionamentos é justamente na questão da infidelidade. O alto número de divórcios na igreja não acontece porque o marido pegou Covid e a esposa não pegou Covid. Ah, vou me separar de você porque você pegou Covid. Vocês já viram isso? Pode acontecer daqui a alguns dias, entrar na lista dos separados. No México, por exemplo, de cada 5 casamentos, 1 casamento termina em divórcio por causa das redes sociais. Então a rede social já está afastando as pessoas, já está trazendo divórcio. Só que a grande maioria dos divórcios não acontece pela doença, pelas redes sociais, acontece justamente por causa da infidelidade. A infidelidade do homem ou a infidelidade da mulher. E aí então, por causa dessa questão da infidelidade, ocorre o quê? Ocorre então o divórcio. Então é justamente aí que Satanás trabalha. Então, esse é um assunto que a gente pode depois trabalhar com os irmãos, trazendo de forma mais minuciosa e explicando esses detalhes, pois Deus criou dessa forma muito especial. Quando ele criou Adão e Eva, eles estavam de terno e vestido? Sim ou não? Eles estavam como, irmãos?
Estavam nus porque para Deus a sexualidade é algo puro, algo pura. Não existe mácula para Deus nessa questão. Mas, infelizmente, a herança medieval nos trouxe essas ideias de que isso é algo sujo, o sexo é algo imundo, não deve ser feito, ou meu pai amado, eu não posso falar sobre isso. E é justamente aí onde Satanás deita e rola na vida das pessoas, é justamente aí que ele tenta muitos homens, é aí que ele tenta muitas mulheres, é aí que ele tenta os nossos jovens. Percebam que hoje os nossos jovens não casam como vocês casaram. Por exemplo, eu ainda casei cedo, eu casei com 21 anos de idade. E aí então, passou-se agora 20 anos de casado, estou com 41 anos, vou fazer 41 anos agora, em novembro. Então casei cedo. Só que tem amigos da minha época que ainda não casaram. Preferiram estudar. Tudo certo, eu também preferi estudar, estudei bastante. Só que eles não preferiram o casamento, então preferiram pavimentar toda a sua vida profissional, se estabelecer financeiramente. E aí, os nossos jovens da igreja, nessa faixa etária, são os mais tentados, porque estão demorando muito a casar. Então, quanto mais tempo demora a casar, mais tentado fica. Não que você tem que casar agora, não. Você tem que ter uma renda, você tem que ter uma profissão, você tem que ter uma estabilidade para sustentar a sua esposa, sustentar a sua família. Mas também não vai esperar 50 anos para fazer isso, né? Não vai esperar aí 45 anos para fazer isso. Pode ser adiantado. Então eu digo para vocês que, pelo fato de nós hoje estarmos escolhendo casar mais tarde, os nossos jovens estão sofrendo mais as tentações da sexualidade. Mas hoje, nesse dia especial, eu preparei aqui uma mensagem para a igreja como um todo. Não vou focar apenas num grupo, os casais, porque aqui pode ter gente que não seja mais casado, pode ter gente que já é solteiro, ainda é solteiro, pode ter gente aqui que é viúvo, que é viúva. E alguns anos atrás, quando nós não tínhamos essa questão da Covid, uma das coisas que eu mais gostava de fazer, ainda gosto de fazer, é ir para velório. Não sei você, mas eu amo ir para velório. Não é porque eu estou achando graça da desgraça dos outros, mas é porque quando eu vou a velório, eu lembro que eu sou mortal e que Deus é infinito. E quando eu vou a velório, muitas coisas se passam ali. E eu lembro que, num dos velórios que eu participei, como cerimonialista, então eu gosto muito de falar em velório, as pessoas me convidam e tal, você pode fazer uma mensagem, você pode fazer... Aí eu pego todo o histórico do morto, e aí então a gente vai conversar sobre aquilo, colho alguns detalhes ali, e aí eu lembro que um desses velórios, era uma pessoa muito querida, e a sua esposa estava ali, o esposo, melhor dizendo, estava ali inconsolado, aquela coisa toda. E alguém perguntou para mim assim, disse: ô professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quando a pessoa morre e fica viúva, o que a Bíblia fala? Ela pode casar de novo? Eu disse: olha, a Bíblia ela fala que se você quiser casar de novo, você pode casar, não tem problema nenhum. Agora, se você quiser não casar, também é uma opção sua, mas a Bíblia ela diz que você pode casar. E aí então, essa história chegou no ouvido desse senhor, que estava ali enlutado. E aí então, essa discussão, né, antes do velório. E aí alguém chegou para mim e disse: você vai falar, né? Eu vou falar. Então, fala sobre isso. Digo: tá bom, eu vou falar. Vai ser um velório diferente então, porque eu vou falar sobre relacionamento dentro de um velório. E aí então eu falei. E toda vez que eu falo também eu gosto de fazer um apelo. E eu falei e disse o seguinte: se existe alguém aqui que gostaria de ter o seu coração consolado por alguém, por favor, não hesite, procure. Pois assim Deus uniu o homem e a mulher. E comecei a falar, e fiz o apelo.
e perguntei se alguém gostaria de receber uma oração para que o seu coração pudesse ser alcançado por alguém. E esse alguém poderia ser uma mulher, poderia ser um homem, no caso ali. E aí várias pessoas se aproximaram mais do caixão, imagina, você fazendo o apelo, e aí as pessoas se aproximaram ali do caixão. Eu digo, agora vamos orar. E aí nós oramos, pedindo que Deus abençoasse aquelas pessoas que tomaram aquela decisão. E vocês acreditam que esse senhor que estava ali viúvo, chorando pela sua esposa, se aproximou também. E aí, 2 meses depois, ele começou a namorar com uma pessoa que estava lá também no mesmo velório. E aí, então, casaram e hoje estão muito bem, felizes da vida, vivendo realmente o seu relacionamento. Em São Paulo, onde eu estava trabalhando até fevereiro desse ano, eu era muito convidado para falar para os jovens também, casais, e ainda sou. Pela internet eu faço muito atendimento de casais, principalmente esses problemas mais hoje do convívio. Então eu trabalho basicamente com isso hoje. Então eu dou atendimento online, faço atendimento online, e aí são algumas sessões de 4, 5, 8, dependendo da situação do casal. E aí então, um dia alguém me deu uma ideia, disse assim, você fala muito sobre relacionamento, muito sobre casais, por que você não começa a unir essas pessoas? E aí então eu disse, uma ideia muito boa, vou fazer isso. E aí eu comecei, quando eu pregava, perguntava, eu dizia sempre assim, olha, se existe alguém aqui que está solteiro, ou alguém que quer casar, levante a mão. Aí as pessoas levantavam a mão. E no final do culto, eu quero que você coloque o seu nome e o seu telefone, porque eu vou colocar você numa rede, uma rede social, ou no nosso grupo do WhatsApp, e lá você vai poder então ver a foto das pessoas e de repente, eu quero falar com essa pessoa aqui. E aí você começa a falar com essa pessoa. E aí, beleza, eu peguei então, fiz o sermão, quando terminou, eu juntei todas as pessoas ali, os telefones, e aí de repente uma pessoa de 86 anos de idade, olha só, 86 anos de idade, falou para mim e disse assim, ô meu filho, será que para mim ainda tem jeito? Eu digo, tem jeito para tudo, irmão, tem jeito para tudo. E aí então ele disse, então onde você for, diga que eu sou um homem esbelto, um homem gato, um homem que não precisa de andador e não precisa de oxigênio. Diga que eu estou em forma, faço minha educação física todos os dias, me alimento de forma saudável. Estou esperando um grande amor. Digo, então tá bom, vamos ver o que vai acontecer. E aí onde eu tenho ido, na verdade lá em São Paulo, onde eu tinha ido, onde eu ia, eu sempre falava dele. E não é que numa dessas manhãs de sábado também, falando sobre relacionamento, uma pessoa no final do culto me procurou e disse assim, olha, eu também estou interessada nesse senhor que você acabou de falar. Eu digo, mas como é que é o seu nome? Ela falou o nome dela, eu disse, eu posso perguntar a sua idade? Eu sei que é antiético isso, mas quantos anos a senhora tem? Ah, meu filho, você não vai acreditar, eu estou com 92 anos. Eu digo, que legal, então vai se unir legal ali, hein? Vai se unir legal. Deixei o número para ela, e aí então, eu não tenho certeza se realmente hoje eles estão juntos. Eu pretendo ir lá em São Paulo nos próximos dias e saber me atualizar nessas questões também. E igual a essas histórias, eu tenho muitas histórias de pessoas de idade avançada, de 70 anos, de 80 anos, que se conheceram pelo Zap, e hoje namoram, hoje já estão casados, enfim. O amor realmente foi criado por quem? Por Deus. E a palavra de Deus diz em 1 São João que Deus é amor. Mas eu queria nesse momento focar aqui com vocês apenas uma palavrinha que é extremamente importante. Mas antes de focar nessa palavrinha, eu queria fazer uma oração. Orar, já que hoje é o dia dos namorados, eu vou fazer a pergunta clássica, né? Quantos aqui gostariam de namorar? Que não é namorado ainda, que não tem nenhuma namorada ainda. Se não levantar a mão, vai ficar para titio ou para titia. Então, com toda a sua fé, levante a sua mão e diga, eu quero, né? Muito bem, Deus seja louvado por isso. Vamos fazer uma oração então. Maravilhoso Deus,
hoje é um dia especial, é o teu santo sábado. E aqui no Brasil, Senhor, nós comemoramos também popularmente o Dia dos Namorados. Na tua igreja, nós temos homens e mulheres que também desejam experimentar esse relacionamento, namorar, noivar, casar, ter a sua família. Por isso nós colocamos em tuas mãos, Senhor, essas pessoas a qual levantaram suas mãos. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa honrar. De uma forma especial também eu te peço pelos casais dessa igreja, sejam de namorados, sejam de noivos, sejam já casados há um bom tempo ou recém-casados, que a tua mão também possa alcançá-los, que o Senhor possa abençoá-los. E por favor, Pai querido, que o Senhor continue preservando as famílias da tua igreja, que diante das tentações e diante dos ataques satânicos, tenhamos a força necessária, o poder dos altos céus, através do teu Espírito Santo, para resistirmos a tudo isso e realmente sermos verdadeiros vencedores. Nós vamos abrir agora a tua palavra, Senhor. Fala a cada coração nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Muito bem, queridos, eu quero mandar um grande abraço a todos os internautas, as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, não é isso? E talvez alguns não estejam ainda nos acompanhando, mas depois irão assistir a programação dessa manhã, irão assistir esse culto. Então, assim que você estiver assistindo, saiba que nós estamos aqui comemorando o Dia dos Namorados e hoje o sermão vai falar um pouquinho sobre algo muito importante para você que é casado, você que é solteiro, mas que este ato é extremamente importante. Bem, o que é que nós estamos encontrando hoje no século XXI e especialmente por causa do distanciamento, por causa de usarmos máscara constantemente e evitarmos o toque, nós estamos encontrando a nossa sociedade hoje brasileira, e não só brasileira, mas mundo afora, nós estamos encontrando pessoas extremamente carentes, pessoas extremamente aflitas, depressivas, em pânicos e também estressadas. Fala-se que a nossa sociedade, ela se preocupou muito mais em fabricar máquinas do que humanos, mais mecânica do que propriamente dito a espiritualidade, mais lucro do que o essencial. Então, em meio a esse menu de sintomas patológicos e febris, notabilizamos a ausência de um gesto extremamente importante dentro dos lares. Um gesto extremamente importante dentro da igreja. Um gesto extremamente importante na nossa sociedade. E que gesto é esse, irmãos? É o abraço. É o abraço. Nós, pelo distanciamento, não podemos estar ali na frente da igreja mais nos abraçando. Mas dentro de casa não existe distanciamento. Dentro de casa, você e o seu companheiro, você e a sua companheira, você e os seus filhos devem fazer com que esse gesto tão nobre, tão importante, não se perca. Quando começou a quarentena, vários amigos meus diziam que não abraçava as suas mulheres, as suas esposas, os seus esposos, por causa do distanciamento. Dentro de casa, isso. Eu disse, você já queria uma forma, né, de não mais abraçar e agora está se escondendo atrás dessa questão. Dentro de casa, sim, podemos sim abraçar. Dentro de casa, sim, nós podemos restabelecer essa conexão. Quando a gente vai para a Bíblia e a gente vai procurar o significado de abraço na Bíblia, sabe o que significa abraço na Bíblia? Significa misericórdia. Então, na Bíblia, o abraço significa misericórdia. O abraço, segundo alguns especialistas, ele faz bem para a saúde psíquica e também faz bem para a saúde física. Ele tem o poder, quando você abraça, você tem o poder de aumentar os níveis de uma substância chamada de ocitocina, que tem a particularidade de reduzir os estados de estresse, o estado de ansiedade, aumentando então a felicidade e o bem-estar das pessoas. Olha que coisa fantástica. Pessoas então com um nível elevado de ocitocina têm a probabilidade de desenvolverem um comportamento maior de ligação com o outro.
Então, se você abraçar mais o seu cônjuge, se você abraçar mais o seu companheiro, a sua companheira, se você abraçar mais os seus filhos, se você abraçar mais as pessoas a qual você pode abraçar agora, em meio a essa quarentena que nós estamos vivendo, então percebam que a probabilidade de reduzir o estado de estresse e ansiedade dessas pessoas será muito maior. Então, abrace mais, aproveite mais esse momento. Sabe, Mário Quintana, um dos grandes escritores, ele faz uma alusão muito interessante ao abraço. E ele faz, então, uma ponte entre o abraço e o laço. Todos nós conhecemos o laço, né? Dá o laço aqui, dá o laço ali. E ele diz assim, meu Deus, como é engraçado. Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço. Uma fita dando voltas. Enrosca-se, mas não se embola. Vira, revira, circula e pronto. Está dado o laço. É assim que é o abraço, coração com coração, tudo isso cercado de abraço. Penso, queridos, que nos tempos a qual nós estamos vivendo, nossos casais precisam se abraçar mais. Precisam encostar um coração no outro. Já imaginou acalmar os corações atribulados por uma discussão, encostando um coração no outro? Quando eu estou dando atendimento a casais, e uma das terapias que nós estamos desenvolvendo é justamente essa daí. E quando a gente já está lá acertando os ponteiros do relacionamento, então a gente entra com essa técnica aqui, onde o marido deve abraçar agora a sua esposa e deve encostar coração com coração. E ambos agora devem ouvir o coração um do outro. E as experiências têm sido fantásticas. E ali naquele momento existe muitas palavras de perdão, de arrependimento, muitas lágrimas. Encoste, experimente encostar o seu coração no coração da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Quando meu filho era menorzinho, o Davi, o mais velho, quando ele estava muito agitado, chorando demais, eu gostava de encostar o coraçãozinho dele no meu coração. Então eu ficava deitado, ele ficava deitado por cima de mim. Ou então eu encostava ele bem pertinho de mim. E aí aquelas batidas de coração com coração acalmava. E até hoje eu gosto de pegá-lo e abraçá-lo bem forte, deixar o coraçãozinho dele também. Embora ainda esteja pequeno, mas eu gosto de sentir, me abaixo um pouquinho para sentir o coraçãozinho dele. E isso realmente traz um benefício fantástico. Corações atribulados se entendem, se acalmam no compasso da vida, que se renova dentro de um abraço. Não esqueçam disso. Corações atribulados se entendem e se acalmam no compasso da vida, que se renova dentro de um abraço. Portanto, queridos, amar não é teoria, é sentir. Abraçar é amar. Abraçar é discursar sem palavras. Abraçar é poder entrar no outro sem pisar no seu terreno. Abraçar é ser mais gente. Abraçar é uma forma de entender Deus. Quer entender Deus? Abrace. E aí, falar em entender Deus, eu separei um verso da Bíblia que fala justamente sobre isso. Eclesiastes capítulo 3. Veja lá o que diz na sua Bíblia. Eclesiastes, depois do livro ali, nós temos Salmos, né, que está no central ali. Depois nós temos Provérbios. E na sequência nós temos o livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, o verso 5. Que ele começa dizendo assim, olha, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. E aí o que é que ele fala aí? Tempo de e tempo de afastar-se, de abraçar. Para a sociedade, nós estamos com tempo de nos afastar, de abraçar. Mas para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, nós estamos com tempo de abraçar. Tempo de abraçar. Ontem eu estava gravando um vídeo para um encontro de casais, um jantar de namorados que vai ter, num dos interiores de São Paulo. E no finalzinho, eu chamei a minha esposa e disse assim, nós precisamos nos abraçar mais.
E ela está me ouvindo nesse momento, ela está me vendo e sabe que vira e mexe nós estamos ali pela cozinha, vira e mexe a gente está ali pela sala e a gente está sempre se abraçando. E é essa marca que vai ficar na mente dos nossos filhos. Os meus pais estavam constantemente se abraçando. Temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, sim, como todos nós e como todos vocês também têm. Mas o abraço realmente é extremamente terapêutico. Então, toques sutis soltam os bloqueios da mente e também do corpo. Já ficou comprovado através de estudos e pesquisas que todos nós necessitamos de contato físico para nos sentirmos bem. Todos nós. Mesmo que venha talvez de um estranho. Mas quando feito por uma pessoa querida, uma pessoa que é o seu companheiro, a sua companheira, um parente seu, os resultados são muito evidentes, que vão desde a redução do estresse ao efeito analgésico. Olha que coisa fantástica. Ultimamente se fala muito sobre a terapia do toque. Quando os bebês, por exemplo, eles são privados do contato físico, do nascimento até os 6 meses. Isso é estatística, hein? Quando os bebês eles são privados do toque físico, do nascimento até os 6 meses de idade, eles têm grandes chances de se tornarem pessoas frustradas e resistentes ao toque na sua fase adulta. Já os reflexos do toque afetuoso, carinhoso, serão e permanecerão sempre ativos na vida dessa criança. Quando nós somos, por exemplo, atacados e abraçados, ou melhor, quando nós somos tocados e abraçados, nós levamos vida aos nossos sentidos. E nós aproximamos então uma palavrinha chamada confiança para os nossos próprios sentimentos. Algumas vezes não encontramos palavras adequadas para expressar o que realmente sentimos, o que realmente queremos falar. Então o que você tem que fazer? Abraçar. Por isso que quando eu ia muito a velório, antes da pandemia, eu basicamente chegava lá com os enlutados e dava apenas um abraço. Não precisa você falar nada, apenas dar um abraço. Porque o abraço é a melhor maneira de você comunicar o seu pesar. É a melhor maneira de você dizer que você sente muito também. Por exemplo, lá em Nova York, antes da pandemia, pessoas acima de 30 anos de idade, elas pagavam $30 para participarem de uma festa particular, onde os convidados ali estavam dispostos a abraçar. Imagina só, pagar $30 numa festa só para ser abraçado. Não poderia ter a intenção sexual, o toque sexual não, apenas abraço. Esse tipo de festa, o objetivo ali era apenas abraçar. Então você poderia ficar abraçado com uma pessoa 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, depois você podia ficar abraçado com uma outra, abraçado com outro. Só abraço. E aí, devido à pandemia, essa festa, então, ela não existe no presente momento. Mas os seus organizadores dizem que assim que a pandemia terminar, que lá o John Biden, presidente dos Estados Unidos, liberar, já está liberando muitas coisas, então essa festa, eles estimam que ela não será pequena, mas ela será muito grande, porque as pessoas estão carentes de abraço. Sabe, Erickson, em um livro lançado pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, ele lançou um título com o tema assim, não sei se você tem esse livro na sua casa, o tema do livro é assim, O Abraço de Deus, onde na capa tem Jesus abraçando uma ovelha, capa azulzinha assim. Então esse autor, ele menciona alguns tipos de abraço que nós recebemos de Deus. E aí eu separei aqui alguns para vocês. Por exemplo, ele diz assim, abraços práticos. São aqueles abraços que recebemos sem merecer, mas que vêm das mãos de Deus, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de cuidado para com seus filhinhos. São os abraços naturais e casuais, como por exemplo, a água, o ar que respiramos, uma noite de repouso, os alimentos. Deus envia a chuva tanto para bons como também para maus. Deus criou o planeta e o mantém, mesmo com a presença do pecado. E aí ele joga mais uma, ele fala sobre os abraços estéticos de Deus.
São as cores que Deus coloca nas coisas. É o sabor dos alimentos, a fragrância dos perfumes, o aroma das frutas, as boas músicas, os pássaros, as montanhas, os lagos, os mares, os oceanos, as matas, os bosques. Mesmo desfigurada pela presença do pecado, a terra ainda conserva a sua beleza. E falar em beleza, quantos de vocês aqui já visitaram a Cachoeira de Orizona? Quantos aqui? Irmãos, é uma coisa linda, né? É uma coisa muito bonita. Você vai descendo, 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 e depois você vê aquela queda d'água lá embaixo. Então vejam, em meio a toda essa questão de pecado que nós temos no mundo, a gente se encanta nessa cachoeira aqui de Orizona, muito linda. Recentemente agora eu fui conhecer uma cachoeira lá no distrito de Água Boa, que pertence a Paissandu. Então quando você vai aqui por dentro de São Jorge do Ivaí, pega ali Doutor Camargo e você chega então nessa localidade. E lá existem duas cachoeiras. Uma cachoeira muito semelhante a essa de Horizonte, só que ela é um pouco menor, são várias quedas, muito linda. E uma cachoeira de água natural. Imagina só, a gente vai no mercado hoje comprar um galão de 20 litros de água, 5 litros de água, já acha caro. Agora imagina só você poder nadar numa cachoeira. Nadar não dá, mas para você ficar embaixo dela. E aí então você beber daquela água natural, saída direto da fonte. Maravilha. E eu fui conhecer essa cachoeira lá. É um espetáculo, uma coisa mais linda que existe ali. E aí então, a gente percebe que realmente esses são os abraços de Deus. As cores, esses abraços estéticos, cada coisa linda que você vê é um abraço de Deus para você. O autor continua dizendo assim, existe o abraço da amizade de Deus. Deus coloca pessoas diante de nós para representá-lo. Como Deus é amor, Ele coloca o próximo mais próximo para nos ajudar. Os professores de vocês que são alunos, os seus pais, queridos adolescentes e jovens e crianças, os seus vizinhos, os seus amigos, Deus nos abraça através das pessoas que nos amam, alguém que ora em nosso favor, ou nos oferece um conselho, um filho que dá um beijo na mãe, é um abraço de Deus. Alguém que envia um cartão é um abraço de Deus. Uma pessoa que nos auxilia nos momentos de tristeza é um abraço de Deus. O marido ou a esposa que se abraçam é o abraço de Deus. E aí ele dá então o quarto ponto sobre abraço, esse autor. Ele diz assim que existem também os abraços dramáticos. São os milagres que acontecem na nossa vida. Deus permite algumas pessoas ficarem no desespero para que Ele possa realizar grandes milagres. E os milagres realmente acontecem. Não é necessário ser um milagre expressivo para ser um milagre. Basta, muitas das vezes, perdermos o emprego. E na sequência, encontrarmos uma outra forma de trabalho ou um novo emprego. Isso já é um milagre. Este é um abraço dramático. Basta alguém ter uma doença. E essa doença acaba levando a pessoa a ser internado, a ser internada. Mas depois essa pessoa se recupera. Esse é um abraço dramático. Quando alguém restabelece uma amizade que depois de anos estava perdida, esse é um abraço dramático. Mas é um abraço que Deus concede a mim, a você, de acordo com esse autor. Ele continua dizendo também que existe o abraço espiritual. O maior abraço que Deus nos deixou foi o fato de Jesus ter vindo morrer aqui por mim e por você. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A existência da Bíblia é um outro abraço espiritual de Deus para mim e para você. Se você tem a sua Bíblia, é um abraço de Deus para você. O perdão dos nossos pecados é um outro abraço de Deus para nós. Quando em dificuldades e angústias, Deus vem em nosso socorro. Pois de acordo com a Bíblia, Salmos 46:1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse é o abraço de Deus para mim e para você.
Então existe um outro livro, melhor dizendo, um outro autor, chamado de Philip Schuyler Davis. Ele escreveu diferentes fases em que as pessoas necessitam de carinho para responderem aos estímulos positivamente. E aí então ele narra, e eu vou narrar para vocês o que ele diz. Ele diz assim: se eu sou um bebê, por favor, me toque, pois preciso do seu afago. Não se limite a me dar banho, trocar minhas fraldas, me alimentar, mas me embale junto ao seu peito, me beije, beije meu rosto, me acaricie. Seu carinho gentil e confortador irá transmitir segurança e amor para mim. Se sou uma criança, por favor, me toque. Ainda que eu resista e até rejeite, insista. E descubra, na verdade, você um jeito de atender às minhas necessidades. Seu abraço de boa noite vai com certeza adoçar os meus sonhos à noite. Seu carinho de dia me diz o que você sente de verdade. Ah, se eu sou um adolescente, por favor, me toque. Não pense que eu, por estar crescido, já não preciso de você. Mas, quando você me abraça, você está dizendo: eu me importo com você. Eu necessito dos seus abraços, esses abraços carinhosos. Eu preciso ouvir a sua voz terna. E olha, e quando a vida fica difícil, a criança em mim renasce com o seu abraço. Aproximadamente uns 10 anos da minha vida eu trabalhei, 14 anos da minha vida eu trabalhei só com adolescentes. Só com adolescentes. Dando atendimento, dando orientações, ouvindo suas queixas. E quando muitas das vezes eu recebia esse adolescente na minha sala, a primeira coisa que eles diziam era: eu tenho ódio, eu tenho raiva dos meus pais. Quantas vezes ouvir isso? Quantas vezes eu recebia aluno na minha sala com os seus braços mutilados. E quando surgiu aquela febre onde os nossos adolescentes, nossas crianças se mutilavam todos. Quantas vezes não recebi isso? E a causa, muitas das vezes, era dentro de casa. O pai, a mãe. Tinha uma família que o pai, ele viajava muito, um grande empresário. Ele passava mais tempo nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. E toda vez que ele voltava dos Estados Unidos, ele trazia uma coisa nova para os seus filhos. Um game, um celular. Então ele tentava compensar a ausência dele com presentes caros. Roupas, tênis. Só que os seus filhos estavam na escola onde eu trabalhava, chorando. Tristes. Porque aquilo para eles não era o mais importante. O que eles queriam realmente era um abraço do papai, um abraço da mamãe. Portanto, queridos pais, perceba uma coisa. Eu, por um bom tempo, eu fui muito resistente às redes sociais, por incrível que pareça. Eu sou da época do Orkut, muitos de vocês lembram dessa primeira rede social, né? Orkut, imagina só. Depois o Orkut foi perdendo força para o Facebook. E aí o Facebook, o Zuckerberg teve uma ideia. Vou migrar todo mundo que é do Orkut para o Facebook. Aí você migrava do Orkut para o Facebook, automaticamente. E aí eu disse, não, eu vou ser fiel ao Orkut. Fui fiel ao Orkut até ele falir. Morreu. Aí então, depois eu não quis mais saber de rede social. E recentemente, tem mais ou menos o quê? Acho que um mês, eu abri o meu Instagram. Para comunicar um pouco, falar das pessoas, conversar, rever alguns alunos, rever muitas pessoas, amigos, irmãos. E olha, na primeira semana que eu estava ali nessa rede social, eu vou dizer para vocês do fundo do meu coração, eu fiquei extremamente abalado. Abalado. Por quê eu fiquei abalado? Porque os filhos dos meus amigos adventistas
hoje estão fora da igreja. Meninos que eu conheci quando pequeno, meninos que já estão um pouquinho mais grandinhos, totalmente fora. E cada vez que eu ia atrás, ia vendo ali o que eles estavam fazendo, mais o meu coração se desesperava. E muitos daqueles meninos que hoje, infelizmente, estão totalmente fora, vivendo uma vida totalmente devassa, muitos deles conversaram comigo e disseram: a minha maior revolta é porque os meus pais não ficam comigo, ou seja, não me abraçam, não me dão carinho. Não importa se seu filho ele tem alguns meses ou se ele tem alguns anos de idade. Abrace, abrace e abrace e abrace. Hoje eu olho aqui da igreja, vejo alguns adolescentes, algumas crianças. Eles são os futuros dessa igreja. E se nós como pais não dermos essa base de conforto e de segurança para eles, complementando aqui na nossa igreja para eles, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter uma igreja apenas da terceira idade. Uma igreja que infelizmente não terá a vitalidade de continuar a mensagem. E vai acontecer o que está acontecendo lá na Europa. As nossas igrejas estão sendo fechadas, estão sendo vendidas e sendo transformadas em bares. Por quê? Porque a igreja não cuidou dos seus jovens, a igreja não cuidou das suas crianças, a igreja não cuidou dos seus adolescentes. E quando eu digo igreja, queridos, isso passa dentro de casa. Não venha colocar a culpa no pastor, não venha colocar a culpa no ancião, não venha colocar a culpa no diácono, não venha colocar a culpa nos departamentos da igreja. A culpa, ela estará exclusivamente dentro de casa. Porque existe uma máxima que diz: o que o filho vê, o filho copia. Você é muito do que você viu o seu pai e a sua mãe fazer em casa. Embora você diga: eu nunca vou fazer isso, mas você se pega fazendo. Muitos ditados, muitas formas de você agir com seus filhos, era como o seu pai e a sua mãe agiam com você. Então o que o filho vê, ele também copia. Então, hoje eu estou trazendo para você uma orientação. Nesse dia dos namorados, você que é casado, abrace mais o seu filho, abrace mais o seu cônjuge e faça desse exemplo de abraço algo que eles irão levar para o resto da vida. Ele ainda diz mais assim: olha, se sou seu amigo, por favor me toque. Nada como um abraço afetuoso para eu saber que você se importa comigo. Um gesto de carinho quando estou deprimido dá-me garantia de que sou amado e reafirma que não estou só. Seu gesto de conforto talvez seja o único que eu venha a receber. Se eu sou seu filho, diz esse autor, por favor me toque. Embora eu possa ter a minha própria família para abraçar, ainda preciso dos abraços da minha mamãe, ainda preciso dos abraços do meu papai quando eu me machuco. Aos 15 anos de idade 14 anos de idade eu perdi a minha mãe, já não tinha meu pai. E aos 14 anos eu perdi a minha mãe. E sabe, hoje eu sinto falta do toque da minha mãe. Mas Deus me colocou tantas mães que realmente eu me sinto amado, eu me sinto feliz. Todos os lugares desse Brasil eu tenho uma mãe. Alguém que eu já fiquei na casa, alguém que eu fui fazer uma semana de oração, alguém que me conheceu em uma programação, um filho que eu ajudei a se livrar das drogas, um filho que eu ajudei nisso, um casal que eu ajudei no seu relacionamento conjugal. Então, pelo Brasil todo eu tenho mães espalhadas. E quando eu vou na casa dessas pessoas, a primeira coisa que elas fazem é me abraçar. Me abraçar. E por falta de sogra eu tenho duas logo, tá vendo? Eu tenho a sogra que é a minha sogra verdadeira, mãe da minha esposa, e a sogra que é a madrasta da minha esposa, casada com o pai dela. A gente precisa abraçar mais. E você vai ver que o desenvolver do abraçar será benéfico para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Se eu sou um pai idoso, por favor me toque.
Toque-me do jeito que me tocaram quando eu era bem pequeno. Segure minha mão. Sente-se perto de mim. Me dê forças e aqueça meu coração cansado com a sua proximidade. Minha pele, ainda um pouco que enrugada, pode ser então afagada. Por favor, me toque. E aí, falando agora exclusivamente para os casais casados, ou os casais de namorados, ou os casais de noivos. Se eu sou o seu cônjuge, por favor, me toque. Talvez você pense que sua paixão basta, mas só os seus abraços detêm os meus temores. Preciso do seu toque terno e confortador para me lembrar que sou amado, que sou amada, apenas porque eu sou o seu companheiro ou a sua companheira. Ou porque eu sou eu. Mas para que isso reacenda, para que isso realmente possa florar dentro de mim, para que os medos realmente se dissipem, eu preciso ser tocado, eu preciso ser tocada. Por isso, maridos, mulheres, se toquem mais, se abracem mais. Abrace mais seus filhos, abrace mais as pessoas que estão próximas de você e você pode abraçar. Não economize abraços. Não economize abraços. E aí, eu termino a nossa mensagem dessa manhã, dizendo, como diz a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 3, verso 5. Há tempo também de abraçar. Se você vive esse tempo de abraçar, abrace. Um abraço não custa dinheiro. Então, qual a dificuldade que uma pessoa tem em aconchegar o parceiro em seus braços? Por que tanta economia de beijos, sorrisos, carinhos para alguém que divide a vida com você? Seu cônjuge precisa disso quando está cansado. Seus filhos precisam disso quando estão cansados, quando estão tristes, quando estão tensos, quando estão assustados e também quando estão felizes. Merecem também um grande abraço. Portanto, as minhas últimas palavras para vocês nesse Dia dos Namorados é: deixe um pouco, pelo menos hoje, o seu celular de lado. Dedique-se mais ao seu amor. Olhe nos olhos, ofereça seu colo, elogie, sorria com mais frequência para ele, para ela. Demonstre a sua gratidão pelas qualidades dele, pelas qualidades dela. E aí então, não economize abraços, não economize toques, pois assim Deus criou para que eu e você pudéssemos então ter uma vida feliz e ricamente abençoada. Eu não posso abraçar vocês pelo nosso distanciamento, mas eu ofereço aqui, o meu abraço a todos vocês, que realmente esse gesto tão simples, mas tão terapêutico, tão importante e essencial para as nossas vidas, faça parte do teu cotidiano, faça parte de você que está nos assistindo pela internet, faça parte de vocês que estão aqui sentados. E se você está sentado ao lado de alguém, é porque comprovadamente você pode abraçar essa pessoa, sim ou não? Então, por favor, eu queria que você fizesse isso agora. Deus seja louvado. Que esse gesto de abraçar, possa realmente fazer parte do seu dia a dia. E aqueles que estão hoje aqui sozinhos, vocês vão ter que se abraçar só vocês mesmos, sabe? Vai ter que se segurar, como eu estou aqui sozinho também, tem que me segurar. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu quero te pedir uma bênção a todas as famílias da igreja de Mandaguaçu. Quero te pedir uma bênção aos teus filhos que estão sentados aqui nesses bancos, aos teus filhos que estão nos assistindo pela internet. Pai querido, como falamos no início deste sermão, hoje é um dia especial aqui no Brasil, comemoramos o Dia dos Namorados. E nós estamos aqui para lembrar que o nosso grande namorado, a nossa grande namorada, que é o nosso cônjuge, o nosso namorado mesmo, a nossa namorada, ou o nosso noivo, a nossa noiva,
precisam ser abraçados mais e mais. Além deles, os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas que estão ao nosso redor, a qual podemos abraçar. Então, nos ajude a não economizar abraços e nos ajude a demonstrar esse ato de carinho. Isso irá reduzir o estresse dessas pessoas, isso irá trazer felicidade a essas pessoas, isso irá restabelecer a alegria onde antes existia frustrações e tristezas. Por favor, Pai, que os nossos abraços ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, seja extremamente benéfico, extremamente terapêutico, e que cada abraço possamos entender que é o próprio Senhor Jesus também nos abraçando. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Mais uma vez, obrigado, irmã Marlene, pelo convite, em poder participar desse momento. Que Deus abençoe a todos vocês. E me sigam lá no Instagram. É @Darlisson Luiz Barbosa. Darlisson Luiz Barbosa. Tá bom? Qualquer dúvida, é só perguntar para a irmã Marlene, que ela tem o meu contato. Se você precisar de alguma ajuda minha, eu estou aí à disposição também para ajudar. Tenham todos um sábado muito abençoado, um sábado feliz e de muitos abraços.